pais, vamos começar hoje mais um culto online e eu peço que você se isole em algum lugar na sua casa para poder cultuar o Senhor junto conosco, mesmo distante, mas que o seu pensamento seja em Deus. Vou ler aqui com vocês os versículos rapidinho para a gente poder introduzir o culto dessa noite. Está em Salmos 25, os versículos 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti em todo o tempo. Amém, né? Que nós possamos manter nossa esperança no nosso Deus. Que Deus abençoe os irmãos e fiquem agora com a palavra que Deus quer ministrar ao seu coração. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista em Praia do Suá. Eu sou a missionária Hélida, eu e o meu esposo, o pastor Caio, somos coordenadores do projeto Viver aqui no estado do Espírito Santo. Estamos em mais uma linda campanha de missões estaduais com o tema deste ano chamado a fazer discípulo. Que juntos possamos cumprir esse lindo chamado que Deus deixou para cada um de nós, levando a palavra de Deus, anunciando às pessoas que precisam, que necessitam. Precisamos cada dia mais entender a importância de fazermos mais e mais discípulos. Por isso, se envolva, seja através de anunciar a palavra de Deus, ofertando com a obra missionária, orando. Temos 45 famílias missionárias. Ore por cada uma delas. Ore pelos nossos projetos e vamos avançar e precisamos avançar. Por isso temos desafios. Ore para que Deus nos ajude a cumprir cada dia mais o ID, o chamado que Ele deixou em nossas mãos. Por isso, conto com você. Participe. Todos somos chamados a fazer discípulos. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista em Praia do Suá. Eu sou o Nicolas, sou missionário do Mevan aqui na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Zumbi. E eu estou passando aqui para falar para vocês que grandes coisas o Senhor tem feito no campo missionário. E quero convidar você a fazer parte de tudo isso. Como? Através das suas orações, através das suas ofertas, você pode fazer parte de tudo aquilo que o Senhor tem feito, não só aqui em Cachoeiro, no Zumbi, mas também em todo o estado. Seja um parceiro e vamos juntos ganhar o nosso estado para Jesus Cristo. Campanha de Missões Estaduais 2020, cujo tema é Chamado a Fazer Discípulo. Nós estamos aqui agora para agradecermos a igreja, em nome do nosso departamento de missões, mais a irmã Thalita e a irmã Raquel, que nos ajudaram, juntamente com outras pessoas que fizeram acontecer a campanha, de forma online, através de plataformas de Facebook ou YouTube. Agradecemos toda a equipe que se envolveu na realização dos cultos para que a nossa campanha também tivesse o seu desenrolar. Agradecemos aqueles que acompanharam a nossa campanha através de forma online e também lá pelo WhatsApp. Nós queremos dizer que nós encerramos aqui hoje de maneira virtual a nossa campanha de missões estaduais. Entretanto, estaremos continuando divulgando essa campanha até o dia 10 de julho, para que os irmãos possam ainda contribuir financeiramente quem não pôde contribuir. Nós estamos aqui dizendo que a campanha ela teve divulgação no grupo do WhatsApp da nossa igreja. Nós tivemos informações sobre capelania com os índios, capelania com estudantes ali na UFES. Nós tivemos também sobre Libras, sobre plantação de igrejas em Cachoeiro. Também o projeto Viver, nós tivemos divulgação no nosso grupo de WhatsApp. Se você de alguma forma não conseguiu visualizar algum desses vídeos, pode falar comigo no privado que eu te envio. E eu também desejo que, se você de alguma forma, Deus falou seu coração, para que você possa ligar para o missionário ou a missionária
fale comigo, eu te passo o contato e você assim pode estar abençoando esse missionário em nome da nossa igreja, está representando através de uma oração, falando com esse missionário ou missionária. Nós queremos dizer que nós todos somos gratos a Deus, porque Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado recursos e condições para essa maneira aqui virtual e criativa pudéssemos fazer a nossa campanha. E a você que ainda fará o depósito, quero te informar que você deve fazer isso no Banco do Brasil, agência 1802-3, conta corrente 6.002-X, CNPJ 27.239.334/0001-79, Igreja Batista em Suá. Após você fazer o seu depósito, queira por gentileza escrever o seu nome, bater uma foto e enviar para a Secretaria da Igreja, para que possamos estar registrando o seu nome como contribuinte nessa campanha de missões estaduais. O telefone da igreja é 3227-2050. Repetindo, 3227-2050. A todos quantos cooperaram e hão de continuar cooperando, o nosso muito obrigado e que Deus seja louvado e honrado através da sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, tão glorioso tu és. Humilde vieste à terra que criaste, para que eu pudesse viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus
meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Fala, meus queridos amigos e irmãos da Praia do Suá. Queria hoje trazer uma palavra de Deus para a sua vida que possa te abençoar um pouco mais neste dia. Queria falar sobre os irmãos, queria falar com os irmãos, na verdade, em um texto que está escrito lá em Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, onde nós vemos o chamado de Deus a Samuel naquele dia. Mas antes eu queria trazer para os irmãos alguns fatos, alguns exemplos para que os irmãos pensassem, para que possamos nos introduzir a entender o que o texto quer nos dizer. Por exemplo, quando nós éramos crianças, nós tínhamos um costume de esperar os nossos pais dentro de casa. Pelo menos eu esperava o meu pai ou a minha mãe dentro de casa. E quando o portão da minha casa se abria em determinado horário, era claro para nós, para eu e para minha irmã, que o meu pai e a minha mãe tinham chegado em casa. Quando nós, às vezes, por exemplo, atendemos um telefone e esse telefone a pessoa fala conosco, nós não olhamos o contato, nós não olhamos o número e nós sabemos quem é a pessoa só pela voz dela. Como é que nós conseguimos reconhecer esses barulhos? Conseguimos entender quem são essas pessoas que falam conosco nestes momentos ou que se encontram a nós neste momento? Como que nós sabemos com certeza que são elas? Primeiro, nós sabemos porque nós temos um relacionamento com elas, então nós conhecemos ela. E aí por isso nós sabemos quem são os nossos amigos, nós sabemos quem são nossos parentes mais próximos, nossos amigos mais próximos, as pessoas que se relacionam comigo, devido a vários fatores. E é por isso, com essa introdução, eu queria que você entendesse um pouco mais no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. E nós vamos entender um pouco mais sobre entender e ouvir a voz de Deus. Eu queria convidar você a abrir comigo neste momento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, que nós iremos ler do verso 1 até o verso 14. Então acompanhe aí comigo, se possível. Se você não tiver aberto a Bíblia, pausa esse vídeo e aí nós iremos ler juntos. Eu e você vamos ler este texto junto, ok? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 em diante, vai dizer o seguinte: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli.
Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque eu, teu servo, ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Verso 10 vai dizer o seguinte: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir-lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse, e julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Eu queria neste momento poder orar com você, para que essa palavra siga em nossos corações ao ser explicada para os irmãos. Então feche seus olhos, se possível, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua mensagem, obrigado porque o Senhor fala conosco. Faça com que essa mensagem não seja só mais uma que incomode os nossos corações e nos faça lembrar de que o Senhor nos chama e nós ouvimos a tua voz. Assim nós agradecemos, abençoe a cada um que está ouvindo esta mensagem e que eu seja apenas um instrumento falando aos irmãos, pois sou um pecador falando para outros, querendo levar a tua mensagem para todos até a volta do Senhor. Assim eu oro agradecido pela tua mensagem aos nossos corações. No nome de Jesus, oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Meus queridos amigos, irmãos, antes de poder falar do texto, precisamos analisar um pouquinho do contexto. O livro de 1 Samuel, ele é um livro que cita uma passagem muito importante para o povo de Israel. Porque aqui no livro de Samuel nós iniciamos uma fase onde os israelitas viviam no período onde os juízes eram quem reinavam ali no povo. Na verdade, não que eles reinavam, na verdade eles julgavam o povo, como se eles fossem os líderes do povo. E esses juízes eram quem analisava as causas dos judeus. Mas no mesmo livro, Samuel, ao ser eleito juiz, vai passar-se um tempo, o povo vai pedir um rei. E aí nós vamos ver dois reis ali, Davi e Saul. Mas até este texto, até onde nós estamos lendo, é muito importante saber que Samuel tinha uma mãe cujo nome era Ana e ela não podia ter filhos. O fato dela não poder ter filhos trazia para ela uma vergonha, porque ter filhos na época deste texto era uma vergonha para a mulher, porque
ela não tinha filhos, então ela não tinha fruto, ela não tinha geração, ela não tinha também como mostrar certo nível de riqueza. E para o povo de Israel, nesse momento, ter filhos era muito importante, principalmente quando ele era do sexo masculino, porque ele poderia produzir mais, essas coisas, dentre outras necessidades. Mas aqui neste texto, Mas aqui no episódio em que Ana não podia ter filhos, ela ia até o templo todos os anos, até o santuário, na verdade, pois não existia ainda o templo. Ela ia num lugar de adoração anualmente e ela pedia a Deus um filho, até que uma vez ela pediu tanto a Deus um filho que o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Então o sacerdote Eli concedeu a Ana o desejo, falou para ela voltar para casa porque Deus lhe daria um filho. E aí Ana prometeu entregar o menino ao templo para que ele fosse criado ali no templo com todas as ações, todas as obrigações de um sacerdote. Após esse episódio, nós vemos que no texto de Samuel acontecem algumas profecias para Eli, e dessas profecias para Eli passamos a ver o crescimento de Samuel. E aí onde nós chegamos no nosso texto de hoje. No início do nosso texto nós vamos entender algumas coisas e algumas lições para nós neste dia. Por exemplo, no verso 1, o texto vai dizer o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Aqui nesse texto nós vamos identificar um pouquinho sobre a idade de Samuel. Samuel neste momento era tratado como um jovem. A palavra jovem para esse texto no original, ela não designa muito para uma criança, não é tratada muito para uma criança, e nem é tratado para alguém que é muito mais velho, porque nós, brasileiros, nós temos o costume de identificar alguém jovem quando ele está em sua juventude em geral. Ela pode ser uma criança, porque a criança é uma pessoa jovem. Ela pode ser um adolescente, porque o adolescente é um jovem. Ou ele pode ser um jovem no quesito classe jovem mesmo, depois que ele passa da adolescência e ainda é um novo adulto. Mas aqui nesse texto, a mesma palavra jovem, no texto original, é a mesma que se utiliza para chamar Davi de jovem. Então, por causa dessa dessa assimilação de palavras, nós podemos entender que o jovem Samuel aqui, ele ainda era um adolescente, ou iniciando a sua fase da adolescência. Alguns comentaristas vão dizer que Samuel, ele tinha por 12 anos, mais ou menos 12 anos, ou seja, ele não era nem criança, mas ele também nem era muito velho, mas ele era bastante novo naquela época, naquele escrito. E ali nesse texto, Samuel, sendo jovem, ele ainda estava servindo, ele já estava, na verdade, servindo ali, ajudando Eli como sacerdote. Então, essa primeira parte do texto nos faz entender a importância do que Ana fez e falou. E cumpriu ainda, deixando o menino estar ali para servir. Então o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então Samuel já estava servindo ao Senhor. Então, primeira coisa, nós precisamos, para nós entendermos um pouco do nosso texto, para ouvirmos, para criarmos intimidade com Deus, para entendermos um pouco da voz de Deus, precisamos nos entregar um pouco mais a Ele, servir a Deus, assim como Samuel já estava fazendo. Então inicie uma intimidade com Deus servindo a Ele. Mas o ponto mais importante aqui desse texto é a seguinte frase: a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. É muito importante esse ponto, porque naquela época ali ainda não tinham muitos profetas falando a palavra de Deus. Em algum dos outros textos vai dizer que a palavra profecia, algumas eram de Deus, ou seja, algumas profecias eram de Deus, que nos dá a entender que
Deus, ele não falava muito através dos profetas naquele texto, porque as pessoas não ouviam muito dos profetas, então não se identificava muito qual era a palavra de Deus. E ainda assim, os juízes eram quem governava Israel, então eles julgavam o povo pelas suas causas e pelas suas justiças, principalmente através da lei. Então Deus não falava tanto àquele povo. Mas é importante entender isso justamente porque isso se torna um divisor de águas para o povo de Israel, porque ali começa Deus falar através de Samuel, sendo ele o último juiz de Israel, e a partir daquele momento nós vamos ver na Bíblia muitos mais sacerdotes, muitos mais profetas que representavam a voz de Deus para o seu povo. Então vai ser muito mais frequente a palavra de Deus, a voz de Deus através dos profetas daquele momento em diante. No verso 2 e 3 nós podemos ver a figura de Eli, que já estava velha e ele já estava cego naquele momento. E naquele texto, nesse texto que nós estamos lendo de Samuel, nós podemos ver que o período em que acontecia todo este fato com Samuel já era madrugada. Principalmente porque no verso 2 vai dizer o seguinte, olha: e tendo deitado-se também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Samuel dormia no templo próximo de Eli. E antes que a luz se apagasse, aconteceu todo o fato. Que luz era essa? Essa luz era um candelabro que ficava lá perto da arca, na região onde a arca estava. E essa luz era acendida quando o sol se punha. E ela só era apagada quando o sol ia nascer, ou seja, ela passava a noite acesa. Essas velas de candelabros, eles colocavam azeite para que ela pudesse render ali a noite inteira. E por esse motivo, nós podemos ver que, ao autor falar que antes da luz ser apagada, Deus falou com Samuel, ou seja, de madrugada antes de iniciar a manhã, porque na manhã as luzes eram apagadas. E é por isso que é importante ver esse momento, porque de madrugada, ainda assim, Samuel estava ouvindo a voz de Deus. E é por isso que nós podemos entender no próximo verso o seguinte: o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. E é importante nesse texto nós entender o seguinte, que eles não tinham ouvido a voz de Deus em nenhum lugar. Eles não sabiam que era Deus. E eles eram governados por juízes, ou seja, os juízes eram quem era a autoridade para o povo. Então é importante entender todo esse fator, porque Samuel, mesmo sem saber que era Deus, servia já a Deus e entendia a responsabilidade dele. Na madrugada, ao ser chamado, se levantou. Então, meu irmão, eu quero te ensinar o seguinte: para você ouvir a voz de Deus, na verdade, quando também ouvir a voz de Deus, esteja pronto. E é importante nós vermos que Samuel dá o primeiro chamado. Eu estou aqui, ou na sua versão como for melhor, eis-me aqui. E quando ele fala eis-me aqui, ele vai até Eli para falar com Eli. Eis-me aqui. Ou seja, acionou que ele estava atento e foi atender. É a mesma coisa quando alguém te grita de longe para você vir. Você grita de volta, grita, oi, e a pessoa viu que você ouviu e depois você vai falar com ela devido à distância. Era esse mesmo motivo que estava acontecendo com Samuel. Ele estava pronto desde a madrugada, desde a noite, sempre pronto, atento, e ao ser chamado ele foi direto para quem estava o chamando. Mas na verdade não era nem Eli que estava o chamando. Ele achava que Eli estava o chamando. Então o primeiro ponto que você precisa entender essa noite é: esteja sempre pronto para atender a voz de Deus. É muito fácil nesse período em que estamos vivendo nós nos esquecermos do que Deus tem para fazer por nós. Nós nos esquecermos de ouvir a voz de Deus e esquecer de nos relacionar com Deus. Samuel, ele sabia que alguém estava o chamando, mas não sabia que era Deus que estava o chamando. Então, meu irmão,
eu quero que você entenda o seguinte: Deus está te chamando, mas você precisa se atentar à voz de Deus. Você precisa amadurecer a sua inocência e entender o porquê Deus está te chamando. Mas Deus está te chamando para a obra dele, está te chamando para os seus feitos, está te chamando para ele. Mas você precisa entender que é ele que está te chamando. Samuel, em toda a sua ignorância e inocência naquele fato, foi direto a Eli quem o encobria naquele momento. E ele provavelmente acordou Eli naquele momento justamente para falar com Eli. Mas aí nós vemos no texto a seguinte frase de Eli. Eli disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Na verdade, Samuel disse isso a Eli. Mas ele disse, não te chamei, torna-te a deitar. E ele se foi e se deitou. E a gente vai ver na continuidade do texto. Tornou o Senhor a chamar a Samuel. Este se levantou. Tornou o Senhor a chamar a Samuel. E este se levantou. E isso aconteceu mais 2 vezes. Então nós entendemos que a prontidão para Samuel era sempre. Ele poderia não ir, mas ele foi sempre. Ele foi todas as vezes. E todas as vezes Eli disse que não estava chamando ele. Poderia acontecer um fator importante de Samuel falar: não é Eli que está me chamando, porque eu já fui lá 2 vezes, essa é a minha 3ª vez indo lá e ele não me chamou. Mas ele ainda assim estava indo, ele estava pronto, ele estava disposto, ele queria ir, independente de saber o que estava acontecendo ou não. Ou seja, isso nos ensina outro ponto, que nós precisamos insistir na voz de Deus sempre, mesmo sem saber o que ele está nos chamando. Mas aqui nós vemos que Samuel não sabia que era Deus. Eu quero dizer para você que você precisa entender hoje que a voz de Deus te chama. Mesmo que você não entenda, vá para a voz de Deus. Mesmo sem saber o que Deus quer com você, vá, pois Deus sempre quer o melhor para nós. E aí nós continuamos no texto, entendemos mais um pouco. No verso 8 vai dizer o seguinte: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Este momento é um dos momentos importantes do texto, porque nós entendemos o seguinte: Samuel só conseguiu entender que Deus o chamava porque alguém ensinou a Samuel que Deus o estava chamando. Então, meu irmão, se você não sabe o que Deus está querendo para a sua vida, não tente descobrir sozinho. Vá a quem te ensina sobre Deus. Nós temos vários líderes, nós temos pastores, nós temos amigos, nós temos irmãos que estão mais experientes na fé que nós. E às vezes nós não entendemos o que Deus quer de nós, mas nós só não entendemos porque não temos tanta intimidade com Deus, porque não temos tanta experiência com Deus, nós não temos tanta maturidade em entender o que Deus quer, e é por isso que Eli é um personagem importante para Samuel entender o que Deus queria para Samuel. Porque se Eli não falasse que fosse Deus, eles iam ficar aquilo a noite inteira. Samuel, Samuel. E Samuel volta para Eli e Eli fala: eu não te chamei. E Eli vai deitar e Samuel vai deitar. Então, neste momento, meu irmão, eu quero que você entenda. Para você entender a voz de Deus, é necessário alguém que te ensine também como entender a voz de Deus. Saiba que é importante você entender que Deus, ele só vai falar com você através daquilo que é bíblico. Deus nunca vai falar com você com algo que esteja fora da Bíblia. Ele nunca vai te mandar fazer algo que é pecado, que ele nunca vai te mandar fazer algo que não está na Bíblia. Ele nunca vai te mandar desobedecer à vontade dele. Deus, ele sempre fala conosco através da Bíblia. Se ele não soubesse quem era Deus, ele não poderia ensinar quem é Deus para Samuel. E nós temos 2 pontos. Se você ouve a voz de Deus e entende a voz de Deus, se você não obedece, você também não tem condição de ensinar quem é Deus para alguém.
Se você não entende a voz de Deus, você também não tem condição de ensinar para alguém. E se você não sabe a voz de Deus, procure quem sabe e quem já entendeu a voz de Deus. Então, meus irmãos, procurem sempre saber o que Deus quer com você. Mas se você ainda não entendeu o que Deus quer para você, procure alguém que te ajude. Fale com alguém que te ajude. Se você não tem ouvido a voz de Deus, talvez é pelo fato de você não estar se relacionando com Deus. Nós só conseguimos entender e saber a voz do nosso amigo e sabemos que é o nosso amigo porque nós criamos intimidade com o nosso amigo. É impossível saber o que Deus quer se nós não temos intimidade com Deus. Então, meu irmão, há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo nós não criamos intimidades com o nosso Deus? Há quanto tempo nós deixamos a Bíblia de lado e vamos fazer tudo? E nesse momento crucial das nossas vidas, nesse período em que estamos falando, nós estamos de quarentena ainda. E é fácil enfraquecer na fé neste momento porque nós desanimamos. Nós queríamos estar trabalhando, nós queríamos estar na ativa, queríamos sair, brincar, fazer as nossas atividades normais. Então nós estamos desanimados por não poder fazer isso. Então por isso nós também desanimamos e esfriamos espiritualmente. E por esse motivo nós acabamos nos afastando da vontade de Deus e da sua voz. Nós costumamos nos desatentar à sua voz. Então, meus irmãos, não esfriem. Procurem alguém que possa te ajudar a te reaproximar de Deus. Procure alguém que vai te ajudar a entender a vontade de Deus. Procure alguém que vai te ensinar a ver o que Deus quer para a sua vida. E ainda assim o texto continua falando o seguinte: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. O verso 10, ele mostra que, ao entender também quem estava chamando, Samuel ainda assim se manteve disposto. E mais importante, a frase que ele disse: fala que o teu servo ouve. O ouvir de Samuel quer dizer para Deus o seguinte: fala, Deus, pois estou prestando atenção no que o Senhor diz. E isso é muito importante, porque nós precisamos entender a diferença do ouvir e o escutar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não só ouvir pelas palavras e ouvir simplesmente, mas nós precisamos ouvir e entender. Nós precisamos escutar a voz dele. Nós precisamos estar atento ao que ele está dizendo. Nós precisamos prestar atenção, porque não adianta nada saber que Deus está falando com a gente, mas não saber o que Deus está falando com a gente. Precisamos nesse momento nos atentar à voz dele. Precisamos nos reaproximar, nós precisamos estar de novo nivelados a ele, unidos a ele, quer dizer, nós precisamos estar juntos dele, agarrados nele, porque é um momento difícil, nós precisamos estar sempre perto dele, porque esse momento é um momento crucial para as nossas vidas. E aí nós temos a continuidade do texto, que é um passo importante para nós. Nesse texto ainda nós vemos que Deus conta o que vai acontecer no futuro. Essa parte do texto não é tão importante para a nossa aplicação, mas eu quero dizer o seguinte para você: nós, quando estamos próximos de Deus, nós entendemos os planos de Deus, nós entendemos tudo que Deus quer. E Samuel ouviu toda a profecia que Deus queria para aquele momento, que falava sobre Eli e seus familiares, e o que ia acontecer naquela época. O povo de Israel ia ficar assustado com o que estava acontecendo. E por isso nós vemos que Samuel, ao ouvir a voz de Deus, a prestar atenção em Deus, ele vai criando a intimidade com Deus. Então, meu irmão, crie intimidade com Deus. Esteja sempre com Deus. Não deixe de ouvir a voz de Deus, porque só assim você saberá os planos de Deus para nós. Só assim nós saberemos o que Deus quer. Então esteja lendo a Bíblia neste momento.
esteja orando neste momento, esteja atento ao que Deus quer que você faça, para que você e eu estejamos praticando a vontade de Deus aqui na terra até que Ele venha. E só entenderemos o plano de Deus para nós se estivermos unidos com Ele, na leitura da palavra e na oração principalmente. E elas nos ensinarão a entender e a ouvir a voz de Deus. Então, meus amigos, eu quero concluir com você o seguinte: só entende a voz do nosso amigo e só sabe que é o nosso amigo quando ele fala, quando nos relacionamos. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos nos relacionar com Deus, que nós possamos intensificar a nossa intimidade com Deus, que nós possamos manter o nosso relacionamento com Deus vivo, o nosso arder ao chamado vivo, entender a vontade de Deus para a nossa vida vivo em nós, que nós possamos entender quando Deus fala, o que Deus fala, para que Deus fala. Então eu quero convidar você neste momento a orar e a falar com Deus, e que neste momento você mostre para Deus o seu coração, atento para ouvir a mensagem dele. Então é essa mensagem que nós temos para este dia para os irmãos. Que os irmãos fiquem com Deus, que os irmãos aprendam e pratiquem toda essa mensagem, porque para mim foi muito válido entender a mensagem de Deus através desse texto. Então que Deus abençoe a vida dos irmãos e que possamos nesses dias ser abençoados ouvindo mais a voz de Deus e criando mais intimidade com Ele. Estejam todos com Deus, fiquem na paz. Glória a Deus pela palavra que a gente acabou de escutar. Eu peço que o Senhor esteja ministrando essa palavra no seu coração no decorrer desses dias. Peço também que a gente possa ter uma boa semana abençoada e que vocês fiquem agora, eu também vou ficar, com a última música dessa noite. Deus abençoe.